Olá, amigas e amigos da filosofia, bem-vindos a mais uma das nossas conversações filosóficas. Hoje eu vou conversar com o Tiago Vargas, que é um pesquisador da USP, está lançando um livro chamado A Filosofia da Fisiocracia, Metafísica, Política e Economia. Obrigado pela presença aqui, Tiago. Vou começar perguntando aí como que você pensa essa relação da filosofia com a economia e o que te levou a pesquisar esse assunto e como que você pensa aí essa relação, como é que você chegou nesse tema, né? E fala um pouco aí também para quem não sabe o que é essa fisiocracia. Boa tarde, obrigado aí pela presença aqui no canal. Olá, Caio, boa tarde. Em primeiro lugar, obrigado pelo convite. É um prazer estar aqui para a gente conversar um pouco sobre essas relações entre filosofia e economia, justamente. E olá também para quem está nos assistindo agora. Bom, só para me apresentar bem brevemente, eu me chamo Tiago Vargas, eu fiz minha graduação e o meu mestrado no Departamento de Filosofia da USP. Comecei estudando Rousseau, na verdade. Eu estava estudando o tema do trabalho e do ócio, ou seja, como a partir desse par de conceitos a gente poderia reconstituir todo o sistema filosófico de Rousseau, porque o trabalho e o ócio são dois temas, duas noções, dois conceitos que aparecem por toda a obra do Rousseau. Então, eu tentei reagrupar um pouco esse sistema que o Rousseau articula de 1750 até mais ou menos 1770 a partir desses conceitos. E aí, no final, quando eu estava, enfim, concluindo o meu mestrado, eu caí em algumas questões relativas a, por exemplo, a divisão do trabalho, que aparece não somente no discurso sobre a origem da desigualdade, né, do Rousseau, mas também em outras obras, como, por exemplo, o Emílio. E aí, nesse texto, ele começa a tratar também sobre funções da moeda. O livro 3 do Emílio acaba sendo um livro... 2/3 do livro 3 do Emílio é dedicado, por assim dizer, a lições de economia política. Eu fiquei interessado por isso, né, terminando minha pesquisa no mestrado. Descobri também, naquela época, que o Smith era um leitor de Rousseau, não só isso, ele havia feito uma resenha, uma proposta de resenha para uma revista de Edimburgo sobre o segundo discurso. Ele traduz alguns textos, né, alguns trechos aí do segundo discurso do Rousseau, faz umas comparações do sistema moral, de filosofia moral do Rousseau com o Mandeville, o que me chamou muito a atenção, né, porque são autores da minha cabeça que eram bem diferentes, né. A gente pode falar um pouco sobre eles depois. Apesar da gente estar falando sobre fisiocracia, eles são autores importantes para chegar no momento fisiocrático, né. Bom, dito isso, eu comecei o meu doutorado estudando Rousseau e essas questões de economia. Descobri que o Rousseau trocou muitas cartas com os fisiocratas. Quer dizer, eles tiveram um período que foi 1767, sobretudo, o ano de 1767. O Rousseau leu bastante coisa da fisiocracia. Teve uma troca de cartas que é importante, célebre, com o Mirabeau, que é um dos principais e mais fiéis discípulos de Quesnay, que era o pai da fisiocracia. A gente vai falar dele aqui hoje. E essa troca de cartas é extremamente interessante porque demonstrou, e eu trabalho isso na minha tese, que o Rousseau leu muita coisa de economia política que estava sendo produzida, inclusive a obra fisiocrática, que em 1767 estava chegando no seu ápice, estava no auge da fisiocracia. Então, meu doutorado começou com essa relação entre Rousseau, fisiocracia e Mandeville, que é um autor muito importante para a gente pensar como se constitui a filosofia moral que vai desaguar no pensamento econômico, né? O Mandeville, ele é conhecido pela fábula das abelhas, né? Quer dizer, vícios privados, benefícios públicos. E aí eu fui fazer uma parte do meu doutorado em Paris. Na verdade, eu fiz uma dupla titulação. O meu doutorado foi uma dupla titulação entre a USP e a Universidade de Paris 1, Panthéon-Sorbonne. E eu morei um tempo lá em Paris, e nesse tempo que eu morei lá, na verdade, eu fui recebido por um professor da filosofia, que é o Jaffrot, mas eu trabalhava dentro da Maison des Sciences Économiques, que era a Casa de Ciências Econômicas, aí numa tradução literal, que é a Faculdade de Economia. E aí eu participava, e ainda participo, de um grupo lá no interior de um laboratório que se chama FAR, que tem economistas, filósofos, gente que trabalha com antropologia econômica. Então, cada vez mais a minha pesquisa foi indo para esse campo da economia, né, por causa dessas influências. E no final das contas, para começar a falar do interesse entre filosofia e economia, né,
eu percebi que a minha tese, primeiro, para eu explicar por que existia algum pensamento econômico, por assim dizer, em Rousseau, e quais seriam os limites desse pensamento econômico, eu teria que mostrar primeiro o que o Rousseau leu, para mostrar por que ele estava falando também de economia, porque senão a primeira coisa que iriam me objetar é a economia que o Rousseau fala, por exemplo, no verbete economia política, né? Na verdade o verbete chama economia, isso depois virou um discurso que chama economia política, né? Mas o verbete economia que ele publica na enciclopédia em 1755, muita gente fala, bom, mas é um verbete que fala pouco de economia. Na verdade, só a terceira parte do verbete que ele vai falar um pouco de função fiscal do Estado, uma teoria do imposto e por aí vai, né? Então eu tive que mostrar que o Rousseau era um leitor de Mandeville, ele leu Jean-François Melon, que foi um autor muito importante também, que na década de 30 traduziu, por assim dizer, de forma econômica, as ideias morais de Mandeville. Quem leu ele, por exemplo, foi o Voltaire, que também era alguém que gostava muito de algumas ideias que tinham sido avançadas, por assim dizer, na Fábula das Abelhas. O Rousseau leu também bastante Montesquieu, porque o Espírito das Leis, quando ele é publicado no final da década de 1740, ele traz algumas concepções liberais e econômicas que eram novas para a época, né? Como, por exemplo, a teoria que o comércio suaviza os costumes. Isso é algo que o Rousseau questiona, né? E o Rousseau leu também os ensaios econômicos do Hume, que foram publicados no começo da década de 50 na França, foram traduzidos por um abade, que era o abade de Leblanc, e esse abade também era próximo dos fisiocratas, apesar dele pertencer a outro círculo. O Rousseau leu também esses textos de economia do Hume, ele era famoso por isso, inclusive, né? Nessa fase aí do século XVIII, pelos ensaios de economia. Então, eu fui mostrando gradualmente como o Rousseau foi lendo esses autores até chegar na leitura dos fisiocratas. Então, o meu interesse, por assim dizer, em economia, ele veio através, no fundo, de questões que dizem respeito à antropologia, que eu estava estudando a diferença entre natureza e cultura, para colocar as coisas de forma um pouco mais simples em Rousseau. E aí o trabalho, o Rousseau, diferente de alguns autores, como por exemplo Locke, para ficar com um exemplo mais evidente, né? Para o Rousseau, o trabalho ele tem uma história, ele não é algo que existe no estado de natureza, né? Então, ele é algo que vai sendo criado, vai sendo inventado, trabalho, e aí ele tem diversas formas de organização. Então, o Rousseau pensa o trabalho muito de forma histórica, né? E não tanto de forma natural. E então, tem essa questão da antropologia e a questão da moral também, porque tem um estudo clássico que, enfim, quem se interessa por essas questões de filosofia e economia conhece bem, que é o estudo do Hirschman, né? Chama As Paixões e os Interesses. E as paixões e os interesses está, de fato, no coração, por assim dizer, do surgimento do pensamento econômico, que vai culminar com Smith, lá em 1776, quando ele publica A Riqueza das Nações, depois de ter publicado aquilo que ele considerava, talvez, na época, a maior obra dele, que era a Teoria dos Sentimentos Morais, né? Então, como que os interesses se organizam em sociedade, né? E como que esses interesses eles podem achar, por assim dizer, de certa forma, não um consenso, mas como eles podem se compatibilizar de alguma forma, através, tendo como paradigma, por exemplo, as trocas que são realizadas nos mercados, né? Então essas questões todas estavam em jogo no século XVIII, e eu condensei isso, por assim dizer, né, na minha pesquisa, no meu doutorado. Então eu peguei esses autores, mostro como eles foram lendo a partir do que o Rousseau também foi lendo. E a fisiocracia tem esse ponto importante para mim, aí chegando um pouco mais no livro, né, porque eles tentaram cooptar o Rousseau durante um período para fazer com que o Rousseau virasse fisiocrata. Isso está disponível para quem quiser ver nas cartas, né? O Rousseau ele recusa e ele explica, apesar de sucintamente, o porquê da recusa dele. É uma recusa teórica que se dá, sobretudo, no campo da política, porque o Rousseau ele tem problemas com o justnaturalismo moderno, né? Ele tem momentos de ruptura com o justnaturalismo moderno, e aí entra a questão, por que política da fisiocracia, né? Porque se funda no modelo justnaturalista, no qual você tem leis econômicas. Eu vou explicar um pouco isso melhor depois. E tem também a metafísica, que é entendido, na verdade, como uma teoria do conhecimento. Como é possível conhecer uma ordem que contém leis, inclusive, de reprodução e circulação das riquezas, né? Os fisiocratas. Então, eles elaboram essa metafísica, que é uma teoria do conhecimento, e essa política,
para chegar no modelo econômico, para tentar explicar a sociedade, né? Como as riquezas circulam, como elas são produzidas e por aí vai. Então, assim, em suma, o meu interesse, por assim dizer, né, no pensamento econômico, ele veio do Rousseau, por mais estranho que possa parecer em algumas pessoas, um pouco da minha pesquisa é mostrar que não é tão estranho assim, porque o Rousseau, ele estava lendo, leu muita coisa, ele tem algumas recusas conscientes, né, desses autores que eu acabei de citar, mas ele não deixou de ler, não deixou de incorporar e não deixou de modificar algumas das suas noções ao longo do tempo, né, para pensar no que ele chama, numa das suas últimas obras políticas, tá, acho que é a última provavelmente, né, as Considerações sobre o Governo da Polônia, de objeto econômico. O Rousseau estava pensando no final da vida como tem objeto econômico e objeto político. E a fisiocracia desempenhou um papel muito importante, né, para essa virada que o Rousseau tem, né, de pensamento também, apesar dele recusar. Então, é um pouco assim, o meu caminho para a fisiocracia foi um pouco tortuoso, mas desde 2013, 2014, eu tenho lido diariamente os textos fisiocráticos. Na França, tive acesso a bastante coisa. Hoje em dia, a gente tem na internet, né, a Gálica, a gente tem acesso aos jornais fisiocráticos, que eles, eu vou explicar depois, eles tinham uma série de jornais que eram verdadeiras máquinas de propaganda para tentar disseminar as ideias econômicas que eles estavam tendo. Davam aulas, enfim, publicaram muita coisa. Então, de 2014 para cá, eu tenho lido diariamente textos da fisiocracia, inclusive alguns dos textos, né? Aqui no Brasil, a gente tem traduções dos textos de Quesnay, que foram feitas pelo Rolf Kuntz, e também tem um outro tradutor, uma tradutora, não me lembro agora o nome, depois eu te falo, mas enfim, eu sei que tem alguns textos do Quesnay que foram traduzidos, só que dos outros fisiocratas, que eles são uma escola, né? Não. Então, recentemente, um colega e eu, Leonardo, nós fizemos a seleção de alguns textos da fisiocracia que foram traduzidos para o português e estão disponíveis numa edição do Unesp. Então, assim, é isso. O meu interesse um pouco na fisiocracia veio um pouco acidental, mas eu acabei convivendo com eles aí durante todos esses anos, né? Interessante. Agora resultou no livro, né? Se você quiser falar um pouco da estrutura do livro, mas antes de você falar do livro, eu queria fazer uma pergunta que foi suscitada pela sua fala agora, sobre a relação com o Adam Smith e o chamado liberalismo. Como que funciona? Porque o Smith ficou muito mais conhecido, né? A gente fala liberalismo, pensa imediatamente nele. Por que que você acha que isso aconteceu? Ele elaborou melhor a teoria do liberalismo? Ou é porque ele escreve em inglês? Como é que você vê essa relação aí da fisiocracia com o liberalismo e principalmente com Adam Smith? Sim, não, essa é uma ótima pergunta, e na verdade é uma pergunta que a gente estava conversando aqui um pouco antes, eu estava falando que tem um grupo, né, de economia que chama Imaginação Econômica, que é formado por pesquisadores de diversas universidades, Unicamp, USP, Federal do Paraná, e eu estava também comentando sobre tudo com o professor Pedro Paulo Pimenta, que tem estudado essas questões. Então, desde 2015, a gente tem discutido um pouco sobre o que seria, por assim dizer, essa atualidade liberal da fisiocracia. Eu acho que apesar de os economistas, hoje em dia, reivindicarem, claro, na medida do possível, Smith ou Hume, autores escoceses, britânicos, por assim dizer, muitas vezes, a meu ver, e isso foi discutido pelo grupo, é uma ideia que tem sido discutida por esse nosso grupo, é que, na verdade, as práticas econômicas, elas, às vezes, do economista, pelo menos, elas são muito mais próximas da fisiocracia, por incrível que pareça. Eu vou tentar explicar um pouco isso, mas antes de eu chegar nesse ponto, que é um ponto importante que você levantou, talvez seja bom explicar o que é a fisiocracia e qual que é o modelo deles. Porque o modelo deles é fundado na mecânica, por assim dizer. E isso vai... E eles também têm um pressuposto político aí. Uma mecânica, também um pressuposto político. Isso vai desaguar em algumas noções que relativizam, e muito, por assim dizer, o liberalismo econômico dos fisiocratas, né? Eles são muito conhecidos das pessoas pela expressão laissez-faire, laissez-passer, que na verdade nem é dos fisiocratas, né, do Vincent de Gournay, apesar deles encampam um pouco essa ideia, mas pensar que os fisiocratas são liberais nesse sentido é muito redutor
porque eles têm uma teoria política que é fundada no que eles chamam de despotismo legal. E o Estado tem uma importância tremenda aí, né? Então, acho que essas coisas também vão levando assim, quem vai lendo a fisiocracia e a filosofia política, né, que eles desenvolvem, vai vendo que, quer dizer, eles não são tão liberais assim. Porque, apesar deles terem uma teoria do imposto, enfim, você pode dizer que é um pouco mais liberal, eles terem criado a figura do entrepreneur agrícola, que é o empreendedor agrícola mesmo, né? Eles têm uma teoria política que não se compatibiliza com o que se imagina, por assim dizer, o que é o liberalismo. Esse problema, inclusive, está no Foucault, né? Quer dizer, quando a gente lê o Foucault nas Palavras e as Coisas, da década de 60, ele está falando, bom, economia política, ainda não estou falando, na verdade, de produção, e ele trata os fisiocratas de uma determinada forma. Já no Nascimento da Biopolítica, ele vai falar um pouco da fisiocracia, né? De um certo liberalismo que ele está falando, só que aí no final lá das aulas, eu falo, bom, mas pensando bem, assim, se comparar com os britânicos, o Ferguson, o Smith, o que eles estão pensando, esse liberalismo da fisiocracia é muito paradoxal. E ele é mesmo, porque ele é muito rígido, ele é muito fixo, porque ele é mecânico. Eu vou chegar lá. Assim, se eu puder falar alguma coisa antes disso, porque essa já é uma pergunta, eu acredito, avançada, e eu não sei se, assim, a minha experiência, pelo menos quando eu falo de fisiocracia, é que as pessoas conhecem pouco a fisiocracia, tá? Diferente, por exemplo, quando eu falo de Rousseau, pelo menos para um público da filosofia, da história, sociais, as pessoas, todo mundo tem alguma opinião sobre Rousseau. Ou conhece, ou já ouviu falar, até por conta da Revolução Francesa, né? Apesar, enfim, tem aí essas outras dificuldades, mas o Rousseau é um autor conhecido, as pessoas têm mais ou menos uma ideia do que seria a filosofia do Rousseau. Já a fisiocracia, ela sequer é mencionada no campo da filosofia, né? Em geral, de forma assim, em geral. Então, só para explicar um pouco antes da gente chegar nesses pontos, se eu puder, o que foi a fisiocracia? A fisiocracia ela foi um grupo de pensadores, de filósofos, que surgiu em meados do século XVIII, na França. Como eu disse, no final de 1750, com ápice na década de 1760, para já se desfazer, em 1760, e foi a primeira escola de pensadores cujos integrantes se auto-intitulavam como economistas, ou seja, como economistas. Então, eles inventam essa figura de economista. Então, esse grupo de intelectuais franceses, que era composto por nobres, por clérigos, por negociantes, e também por um médico, liderado por um médico, que era o François Quesnay. E, aliás, só para fazer um adendo, o François Quesnay, que a partir de 1756, ele não só era médico, né, do rei e da corte, ele também passa a colaborar, ele era um escritor, né, ele passa a colaborar a partir de 1756 com a enciclopédia exatamente com artigos sobre economia e sobre metafísica. Ele escreve o Verbete e Evidência, que é publicado na enciclopédia do Diderot e d'Alembert, né? Então, a fisiocracia é esse grupo de pensadores que tem um período de auge a partir da década de 60, quando ela vai passar praticamente a dominar o cenário intelectual parisiense. Lá para 1767 só se falava de fisiocracia. E aí eles publicam textos relativos às questões sociais, políticas, econômicas, metafísicas, o que você puder pensar, para logo na década de 70, quando o Quesnay morre, e também por outros motivos que são políticos e também, quer dizer, filosóficos, né, ela se desfaz, tá? E o nome de batismo da fisiocracia, né, o que é fisiocracia? Ela foi dada pelos próprios fisiocratas, essa é outra coisa. Além deles se auto-intitularem como economistas, eles se auto-intitulavam como fisiocratas também. Quem deu esse nome para a fisiocracia foi um fisiocrata importantíssimo, que foi responsável por coligir os escritos filosóficos do Quesnay. Esse fisiocrata se chama Pierre Samuel Dupont de Nemours, geralmente conhecido como Dupont, ou Dupont de Nemours. Em 1768, ele publica esse livro que se chama Fisiocracia ou Constituição Natural do Governo Mais Vantajoso ao Gênero Humano. Tá? Então, a palavra fisiocracia, a gente sabe, vem dois termos gregos, duas palavras gregas, physis, que é natureza, e kratos, que é poder. Então, geralmente a gente traduz em português como governo da natureza, né? E aí, começando a voltar um pouco naquela sua pergunta,
os fisiocratas, eles ficaram conhecidos na posteridade, são mais conhecidos geralmente das pessoas, pela expressão laissez-faire, laissez-passer, que virou uma espécie de divisa, né, do liberalismo. Mas essa interpretação da fisiocracia, ela é muito problemática, eu vou retomar isso quando a gente for falar sobre política, né, porque ela esbarra nas concepções que os fisiocratas têm sobre os conflitos políticos e também sobre a forma de governo a ser adotada, tá? E a segunda coisa pela qual eles são conhecidos é, evidentemente, para quem já ouviu falar de fisiocracia, é o quadro econômico, que é o tableau économique. É um quadro visual, cheio de zigue-zagues, que você tem classes, né? E esse quadro, ele nada mais é, por dizer assim, que a representação geométrica, né? Visual de como se dá a produção e a circulação das riquezas no conjunto da sociedade. Então, eles foram os primeiros, muita gente fala isso, né? Que o quadro é o primeiro modelo econômico, tem gente que fala que é o primeiro modelo econômico, tem outros que falam que é a primeira matriz intersetorial, porque tem diversas classes ali, né? Quem fala isso, por exemplo, é o Rolf Kuntz. Ou seja, o quadro é basicamente a primeira ferramenta teórica que vai representar os processos econômicos que acontecem em diversos setores da sociedade, né? E aí tem um adendo, quer dizer, o lugar da história, o lugar da fisiocracia na história das ideias, né, econômicas vai ser um pouco ambíguo, porque aí, ora, eles vão ser considerados, como você falou, né, anunciadores do liberalismo econômico, até um pouco antes do Smith, mas tem horas que eles são considerados como defensores de um governo despótico. Tá? Ora, eles vão ser considerados como primeiros formuladores da circulação do capital, e tem horas que eles vão ser vistos como filósofos ingênuos, por assim dizer, que estavam defendendo a teoria da exclusividade da agricultura, né, na economia. Então, assim, de modo geral, os economistas e os filósofos, eles acabam por ser influenciados, né, posteriormente, pelos fisiocratas, ainda que de forma crítica. Por exemplo, o Smith era um leitor dos fisiocratas. Criticava a concepção um tanto rígida da fisiocracia, né? Que tinha uma noção de ordem e que nada podia sair daquela ordem porque as leis já estavam dadas, então você não tem reequilíbrios, você tem ajustes. É uma concepção de economia completamente diferente, né? E aí outros filósofos depois, importantíssimos, Marx, por exemplo, né? Nas teorias da mais-valia, ele vai considerar os fisiocratas como tendo sido os primeiros a fazer uma análise do capital, e aí ele vai considerar Quesnay como o verdadeiro pai da economia política moderna, né? Então, acho que é isso. Assim, o que eu acho mais importante destacar agora, antes da gente voltar para essa sua pergunta, e aí a gente pode falar um pouco sobre política depois, talvez, é que quando a gente tenta compreender o que foi a fisiocracia, quem que foi Quesnay, o que eles estavam pensando, a gente não pode pensar neles só como economistas, né? Até porque, de certa forma, isso poderia ser cometer um anacronismo, às vezes, que a gente faz. Porque economia e filosofia, naquela época, era a mesma coisa, né? Na modernidade, não tem diferença. Quando a gente vai falar, até os fisiocratas, em economia, nós não estamos falando de um campo separado da filosofia, tá? Eles se chamavam de economistas, mas eles se viam como filósofos. Então, o Quesnay e os seus discípulos, eles vão construir, por assim dizer, ao longo de... o Quesnay, ele constrói ao longo de décadas, né? Mas, para valer mesmo, eles constroem aí, em menos de 2 décadas, um sistema de filosofia que é pautado em 2 pilares, e aí, entrando no conteúdo do livro, né? Um pilar é o metafísico, ou seja, é a defesa de que existe uma ordem natural criada por uma divindade, que essa ordem natural, ela contém leis materiais de reprodução e circulação da riqueza. Tá? Então, essa ordem seria totalizante, regularia tudo no mundo, ela englobaria a sociedade, o comportamento dos indivíduos e as leis de produção e circulação das riquezas. E eles precisam elaborar uma metafísica para explicar como nós podemos conhecer essa ordem. Né? Como conhecer essa ordem, como conhecer essas leis. Então, essa é a metafísica fisiocrática. E, por outro lado, a gente tem a parte política, que é o justnaturalismo. Então, o Quesnay, ele herda a tradução justnaturalista moderna, ele é, sobretudo, inspirado em Locke, é um crítico do Hobbes, né? Ele é, sobretudo, inspirado em Locke. Só que aí é que está uma das novidades, né, da fisiocracia, eles adicionam no conteúdo das leis naturais, leis da economia, que regem a circulação dos produtos, das riquezas, que estabelecem a divisão entre as classes e por aí vai.
Então, junto metafísica e política, né? Esses dois conteúdos, uma ordem que tem leis da economia e um justnaturalismo que explica quais são essas leis da economia, vão desaguar exatamente numa concepção sobre o que é economia na sociedade, né? O que é essa esfera econômica, como ela funciona na sociedade e para a sociedade. Então, um pouco do tema do livro é esse, é refletir que os fisiocratas, para que eles pudessem existir enquanto escola e formular a sua teoria econômica, é preciso dar um passo um pouco atrás, do ponto de vista assim, metodológico, né, para a gente que lê textos de filosofia, história do pensamento econômico, e considerar que eles eram filósofos, ou seja, eles têm uma visão de mundo, uma visão de natureza, uma visão de artifício, uma visão de trabalho, uma concepção de uma filosofia moral, né, do como os interesses se compõem, como eles funcionam na sociedade, como eles podem se organizar. Então o livro um pouco faz uma introdução, por assim dizer, a esses temas um pouco menos conhecidos da fisiocracia, que visam apresentar os principais textos, como ler esses textos, como eles se organizam ao longo dessas 2 décadas que eu expliquei para você, e mostrar que é isso, que o pensamento econômico, na verdade, ele é boa parte resultante, o que parece banal, mas não é, né? De uma reflexão filosófica, que é conduzida por Quené, pelos seus alunos, e que essa doutrina, né, chamada fisiocracia, ela vai se apoiar tanto numa teoria do conhecimento, que eu chamo de metafísica, que é entendida como metafísica, né? Então, se a gente for pegar o Condillac, que é um outro autor que exatamente estuda a teoria do conhecimento, ele também está falando em termos de metafísica, quanto numa reflexão sobre o direito natural, né? Que vão formar a concepção do que é o campo econômico. E daí o subtítulo do livro, Metafísica, Política e Economia. Ele é lógico, por assim dizer, nesse sentido, né? Muito bom. Você falou depois poderia explorar um pouco mais a questão política do justnaturalismo. Se você puder explicar um pouquinho melhor como que é essa relação com o Locke e tal, porque me parece que o Hume e o Smith também têm uma relação com essa tradição, mas eles vão oferecer outras soluções, né, teóricas e políticas. E aí, como é que, fazendo, não sei se você faz também um pouco de estudo comparado, né, dos franceses com os escoceses, se tem esse projeto também de pensar como que no liberalismo dá de um jeito e na fisiocracia de outro jeito, porque me parece que tem vários pontos em comum, mas também tem algumas divergências. Exatamente. Nesse livro eu não exploro, por assim dizer, né, o Smith, os britânicos, os escoceses, né, vamos ser mais direto, porque não é o objeto, por assim dizer, do livro. Eu vou falar um pouquinho do... Antes, se eu puder falar sobre uma coisinha sobre o livro, né, esse livro dele está sendo publicado pela Discurso, só para contextualizar por que eu vou falar sobre isso, ele foi publicado pela Discurso numa coletânea, numa coleção que se chama Convite à Reflexão. Não sei se dá para ver aí, se está dando para ler. Chama Convite à Tá, Reflexão, tá, sim. que é exatamente, ele tem como objetivo ter um público um pouco mais amplo, interessado em filosofia, mas não necessariamente especialista no assunto que é tratado. Ou seja, tem livros escritos por pessoas, professores, professoras, pesquisadores que conhecem bem o assunto sobre o qual eles estão escrevendo, mas tentando escrever numa linguagem um pouco mais acessível, por assim dizer. Aí nesse livro, A Filosofia da Fisiocracia, por exemplo, eu segui esse rigor, né, que a gente exige da vida acadêmica, da pesquisa acadêmica, mas tentando buscar uma linguagem acessível, na medida do possível um pouco mais agradável para apresentar a fisiocracia. Então eu me foquei muito neles, eu não desenvolvo. Mas esses autores que você citou, e aí eu destacaria, acho que o Hume, sobretudo, eles entraram no meu doutorado. Assim, o Hume entrou um pouco de forma mais direta, até porque foi um autor que o Rousseau leu, né? Do ponto de vista cronológico, o Rousseau ele não se sabe muito bem o que ele leu do Smith e se leu, né? Do Smith. Agora, do Hume é certeza. Ele leu os ensaios econômicos, inclusive lá nas Confissões ele fala sobre isso, né? Então, um autor que eu acabei lendo um pouco melhor, que tem realmente uma outra ideia sobre o que é a política, né? Porque o Hume não pensa em finalidade nesse sentido, né? Os fisiocratas, eles pensam sempre em finalidade. A ordem tem sempre uma finalidade. E aí, para explicar um pouco essa questão política, né?
para explicar a questão política, eu só tenho que explicar bem rapidamente o que é a metafísica, porque senão não vai dar para entender muito bem, né? Porque os fisiocratas são bem metódicos, assim. Então eles têm sempre um argumento muito lógico, fica uma coisa meio estranha entender o justnaturalismo deles sem entender por que existe a lei da natureza, né? Então essa primeira parte é justamente a metafísica, né, como eu disse, que ela pode ser compreendida como uma teoria, né, sobre origem, progresso, organização dos conhecimentos e das ideias. E essa metafísica fisiocrática, ela foi elaborada ao longo de décadas por Quesnay, né, sobretudo, e ela está presente em 2 textos, especialmente, tá? Um primeiro texto é um texto de fisiologia, de medicina, escrito por Quesnay, foi publicado primeiramente em 1736 e depois ele foi republicado em 1747 com muitas edições. Esse texto chama Ensaio Físico sobre a Economia Animal. Tá? Foi um texto que fez muito sucesso, sobretudo na segunda edição, ele foi muito lido, muito discutido. E nesse texto, basicamente, o Quesnay vai sustentar uma teoria sensualista, ou seja, que os nossos conhecimentos advêm das sensações que a gente recebe dos objetos e das coisas, né? E essas sensações são recebidas, enfim, tato, visão, audição, por aí vai. Nesse texto, o Quesnay ele já termina falando um pouco de como que essa teoria que a gente recebe através das sensações, teoria do conhecimento que a gente recebe através das sensações, nos permite conhecer as leis da natureza. Então, é um texto de medicina que fala sobre justnaturalismo. Tá? O segundo texto, e esse talvez seja o mais importante, o mais conhecido para quem estuda o assunto, é o Verbete e Evidência, que é, como eu já mencionei, publicado em 1756 na Enciclopédia. É um texto, eu diria, se não o mais, mas um dos mais importantes para a teoria do conhecimento da doutrina fisiocrática, porque nesse verbete ele vai retomar a ideia de que todos os nossos conhecimentos derivam das nossas sensações, mas ele vai adicionar essa ideia malebranchiana, que vai ser o ocasionalismo, né? Que é Deus como causando o primeiro movimento nas coisas, né? Então, grosso modo, pelo ocasionalismo, ele vai explicar todos os eventos do mundo, inclusive os movimentos que causam sensações e os movimentos que vão fazer com que os produtos da natureza gerem riqueza, né? Porque vai ser um trabalho, por assim dizer, que a gente se apropria de Deus. O Foucault vai falar isso, eu acho que é na Palavra das Coisas, agora não me lembro se é a Palavra das Coisas ou Nascimento da Biopolítica, que Deus é como se fosse um trabalhador muito especial que se associa ao agricultor na fisiocracia, porque ele dando esse primeiro movimento para as coisas que nascem, né, da terra, ele está dando como se fosse um trabalho gratuito para o trabalhador. Então ele está produzindo coisas que se regeneram na natureza. E aí que vem a ideia fisiocrática, né, que a única classe produtiva, ou seja, que trabalha com algo que se reproduz, aí eu tenho uma ideia médica envolvida, né, são os agricultores, né, e não os comerciantes ou industriais que trabalhariam com matérias inertes, por exemplo, uma madeira que cresce de uma árvore. Aí você vai lá e corta a árvore. Aí o carpinteiro vai fazer, por exemplo, uma mesa, né? Quando ele está trabalhando na madeira, segundo os fisiocratas, ele está trabalhando num produto que não tem mais movimento. O movimento dele cessou quando ele parou de crescer e foi cortado, tá? Ele não se reproduz. Essa madeira não se reproduz. Se ela não se reproduz, ela é estéril. Ou seja, eles chamam de estéril. E por isso que a classe dos comerciantes e dos industriais é, para os fisiocratas, uma classe estéril. O que causa um pouco de choque também para quem vai ver o quadro econômico, né? Pela primeira vez. Você vai ver lá, classe dos proprietários, né? Tem a classe produtiva, que são só os agricultores, e classes estéreis, são os industriais, os comerciantes. E a gente pensa, claro, em esterilidade. Muita gente vem à cabeça, pô, se a classe é estéril, geralmente as pessoas têm uma conotação pejorativa em relação a isso. Pô, os fisiocratas estão falando que é estéril e que não produz nada, né? Só que não é bem assim, porque, como eu acabei de explicar, isso tem a ver com um modelo fisiológico, por assim dizer, do mundo, né? Não é que os comerciantes e os industriais sejam, para os fisiocratas, inúteis. Eles são muito úteis, na verdade. O comércio e a indústria é muito útil para a sociedade. Mas a natureza do objeto sobre o qual eles trabalham é que determina o nome da classe. Como a natureza do objeto é de não poder se reproduzir, eles são estéreis. Então, bom, por aí vai explicando. Mas, enfim, estou um pouco divagando para dizer o seguinte, voltando nessa natureza que Deus dá o primeiro movimento para as coisas, né?
Quesnay, ele acredita que as coisas não têm um movimento natural por si só, o movimento não é um atributo natural dos objetos, porque essa ação, esse primeiro movimento tem que ter uma primeira causa, essa primeira causa é Deus. Então, se as coisas causam sensações em nós, não é por uma origem primitiva, porque a causa primeira só pode ser uma divindade que fez essa ordem. Então, essa posição dele vai acabar fazendo com que Deus tenha esse estatuto de causa eficiente do movimento dos corpos, tá? Então, a gente só conhece as coisas pelas sensações que a gente tem dos objetos externos, mas esses corpos ou objetos externos não têm em si a causa do movimento, que só Deus pode ser a causa primeira e eficiente. Então, os corpos apenas se movem, os seres apenas sentem, os homens apenas podem conhecer, porque Deus deu esse primeiro movimento das coisas, tá? E esse primeiro movimento ele está inscrito em toda a ordem natural que Deus criou. E essa ordem ela é imutável para os fisiocratas. Então, a ordem de reprodução e circulação das riquezas é sempre a mesma. É sempre a mesma. Ela é inflexível. Então, o modelo deles é bem mecânico no seguinte sentido. Se você tem algum problema econômico, por assim dizer, no reino que você está aplicando, no território que você está aplicando, sei lá, determinadas leis, é porque você não conseguiu entender ou interpretar muito bem as leis que foram criadas nessa ordem natural e que são leis da natureza, tá? Então, as leis da natureza, elas são imutáveis e elas são fixas. O trabalho do economista, por assim dizer, é basicamente o de intérprete. Ele interpreta essas leis da natureza. Então, é uma coisa muito rígida, muito fixa. E aí eu vou entrar na política, e aí eu vou responder, na verdade, também uma primeira pergunta que você fez, né? Por que que os fisiocratas não são tão vistos pelo liberalismo assim, como, por exemplo, o Smith ou o Hume, né? Tem várias questões que podem ser ditas, mas eu vou talvez pensar o contrário, e pensar, como eu disse, essa ideia não é só minha, ela tem sido discutida nesse grupo que eu falei, que hoje em dia, por exemplo, quando a gente pensa o economista, ele é alguém que sabe as leis da economia e tem que aplicar, por assim dizer, sobre um corpo político, independente daquele corpo político concordar ou não que se aquelas leis são adequadas ou não para aquele momento, né? Quer dizer, se você for pegar a economia política hoje ortodoxa, ela é muito mais próxima da fisiocracia, porque ela vê a economia com leis muito rígidas e que tem que ser aplicada num receituário, né? Do que, por exemplo, numa concepção smithiana ou humeana que você não tem finalidade. Quer dizer, a lei é sempre, na verdade, aplicada de acordo com o contexto. Ela tem um conjunto de elementos que são heterogêneos, conflitantes entre si. Então, por exemplo, para o Hume, talvez, seria uma economia muito mais aberta, muito mais flexível, muito mais voltada para o plano do impensado, né? Do que para a fisiocracia, que vê o mundo como se fosse uma grande máquina que, se você tira uma parte dele, ele funciona mal. Então, o economista ele tem que seguir um receituário. Então, nesse sentido, eu acho que a economia hoje, vista assim, aplicada, né, economia política aplicada, ela é muito mais próxima do liberalismo do que, enfim, do que o Smith, né? Por incrível que pareça, né? Por incrível que pareça. Então é isso. Essa concepção de ordem natural ela vai ser importante, por quê? Porque primeiro você precisa mostrar como conhecer as leis da ordem natural. Sem isso você não tem nem começo. Se você não tem uma teoria do conhecimento, que é a metafísica, você não tem como compreender como conhecer essa ordem do mundo que contém leis da natureza e leis de produção e reprodução da riqueza que foram estabelecidas, assim, em última instância, por Deus. Elas são irrevogáveis, tá? Só que aí, depois desse passo, você precisa pensar o seguinte, bom, beleza, a gente estabelece como conhecer essas leis. Agora, o que elas dizem, né? Qual que é o conteúdo dessas leis? E aí a gente vai começar a entrar propriamente, como eu disse, no justnaturalismo, ou seja, a gente vai começar a refletir com os fisiocratas sobre como noções, por exemplo, como propriedade, governo, legislação, interesses, classes, vão se juntar com outras noções como produto líquido, produtividade, esterilidade, trabalho, agricultura, para formar esse sistema filosófico, né, no qual a metafísica política vão tentar explicar como que funciona o mundo econômico, como que esse mundo econômico ele é mobilizado por leis que vão derivar, no final das contas, de uma ordem fixa da natureza. Então, no livro, eu tento mostrar esses passos, assim, com muito vagar, né, mostrando isso, como isso se dá nos textos,
Aí eu tento fazer um trabalho ao mesmo tempo lógico e cronológico, tá? Para mostrar como os textos são desenvolvidos e como as noções são desenvolvidas com os textos, que não foi uma escola que surgiu de um momento para o outro, tá? E aí eu tento mostrar, acompanhando como que esses conceitos eles vão sendo elaborados, fabricados, desenvolvidos com um pouco mais devagar, né? E aí, para tentar fazer uma conclusão, eu vou tentar recapitular como que isso vai desaguar na economia. Não é um livro sobre economia, assim, como a gente poderia pensar, por exemplo, não é um livro analítico de economia, não é um livro de economista, por assim dizer, eu sou formado em filosofia, mas eu tento pensar exatamente como esse pensamento sobre a natureza e sobre como ela se organiza e quais são as leis da natureza que representam a produção e reprodução das coisas, ela vai desaguar, sim, num importante movimento filosófico, né? Que dura mais ou menos 20 anos, mas que vai dar as bases para que se pense a economia política moderna, ou seja, a economia ela está dentro da filosofia, ela está dentro da política. Mas o que acontece com os fisiocratas é o seguinte, a economia ela para de ser, como por exemplo com Rousseau, né, o campo da vontade ou do conflito, que vai ser resolvido pela vontade ou pelo pensamento sobre o conflito. A economia ela vai ser basicamente sobreposta à política, porque a política vai se diminuir, por assim dizer, ao papel de simplesmente aplicar as leis que são ditadas por esse filósofo economista. Tá? Então, os fisiocratas eles são os primeiros a pensar nisso. Eles são os primeiros a colocar a figura do economista como um intérprete de leis da economia, da natureza, das relações econômicas que existem na sociedade, e dizer, olha, a política, na verdade, tem que se limitar a um papel de aplicação das leis. Ela não tem que mais resolver conflitos, nem nada. Quem resolve os conflitos são as leis que são interpretadas pelos economistas. Tá? E aí, claro, pelo que eu estou dizendo, muita gente já vai pensar, é muito parecido com Locke, e é. Porque se a gente for pegar, por exemplo, um dos fisiocratas mais importantes, né, que o maior ideólogo político da fisiocracia, junto com Quesnay, se chama Lemercier de la Rivière. Em 1767, ele escreve um texto que se chama Ordem Natural e Essencial das Sociedades Políticas, e nesse texto, que está traduzido também na coletânea que saiu pelo Unesp, uma parte, né, mais conceitual, por assim dizer, ele basicamente pega Locke, porque ele pensa que a natureza, o estado de natureza, os indivíduos já são plenamente racionais, eles trabalham e tudo que eles colocam um certo esforço, eles transmitem algo de si para a coisa, então o trabalho é apropriado por eles, né? E o governo surge, no caso tanto para o Locke quanto para os fisiocratas, só para garantir a aplicação das leis naturais. O governo não surge para mudar as leis naturais ou para criar novas regras. Ele só surge para que as leis naturais sejam garantidas, né? E aí, claro, tem uma diferença só para aí eu finalizo aqui, a gente passa para uma outra pergunta. Os fisiocratas, se a gente pensa em política, eles não são contratualistas, tá? Apesar deles se inspirarem muito em Locke, eles pensam que, enfim, e aí isso é uma coisa comum entre praticamente todos os filósofos que pensam economia no século XVIII. Eles defendem uma teoria da sociabilidade natural, tá? Os fisiocratas, ou seja, os seres humanos são naturalmente sociáveis, os indivíduos são naturalmente sociáveis, dotados de razão, e eles podem calcular o que é melhor para eles desde logo, tá? Então, quer dizer, eles pensam assim, só que o governo não é feito por um pacto, ele é construído ao longo do tempo, né? Eles têm uma história natural da política, para dizer um pouco de grosso modo. E aí no livro eu tento mostrar um pouco essa história também, né? Como que o justnaturalismo influencia, qual que é a importância do justnaturalismo para a fisiocracia, como que ele se desenvolve dentro desse pensamento novo que está surgindo, né, no século XVIII. Muito bom, Tiago. Ficou bem claro agora a questão com o Locke. E também como que, apesar de não ter tido uma sucessão imediata em outra escola posterior, isso acaba também sendo incorporado pelas teorias da economia política do 19 para frente. E talvez voltando para o Rousseau, você falou que a política neles seria uma aplicação, né, de leis da natureza.
depois veio a Revolução, né? Como que eles poderiam ter pensado isso? Uma provocação, né? Eu acho que talvez isso tenha a ver também com o fim o fim imediato, né, de sucessão, uma vez que nos acontecimentos políticos algo assim tão disruptivo acabou acontecendo. Eu não sei, é uma hipótese que eu pensei agora, não sei o que que você acha disso. Não, isso é bom. Essa questão do Rousseau com a Revolução Francesa é aquelas questões espinhosas que ninguém quer muito falar, porque, quer dizer, é muito complicado. Porque o Rousseau, bom, isso acho que é muito claro, assim, para quem pesquisa, né, esse período, que o Rousseau ele vai acabar sendo apropriado por todas as correntes, na verdade, da Revolução Francesa, inclusive por algumas correntes monarquistas, né? E tem, enfim, aquelas discussões também um pouco de ilusão retrospectiva, vai para assim dizer, será que o Rousseau aceitaria ou não a revolução e tudo mais? Porque a gente sabe também, e aí tem um vaticínio, né, que fala uma profecia, por assim dizer, que o Rousseau faz no Emílio, uma nota do Emílio, que ele fala, olha, a gente está chegando num período próximo da revolução, que a monarquia não vai aguentar. Basicamente assim, parafraseando, né? Ele fala, ó, a monarquia já chegou no seu auge, tudo que brilha tá na hora de descer, entendeu? Tudo que brilha tá na hora de apagar, né? Porque o Rousseau ele tem uma concepção de história como corpo humano, né? A gente tem o nosso colega Tomás que estuda exatamente essas relações do Rousseau com a medicina, e é muito pertinente estudar isso, porque, por exemplo, se a gente for pensar o corpo político analogamente a um corpo, né, humano, o Rousseau pensa, bom, as nações, os povos, os corpos políticos, né, eles têm uma infância, eles têm uma juventude, eles têm uma velhice e eles têm uma morte também. Quer dizer, se Roma morreu, né, os outros estão fadados exatamente à morte. Então, o Rousseau ele meio que prevê que o corpo político francês, ali, pelo menos o governo monárquico, estava acabando, né? Tava acabando. E aí, enfim, eu tô lendo uma biografia muito interessante do Napoleão, e o Napoleão foi durante muito tempo, assim, um grande leitor do Rousseau, na verdade. Que é curioso também, né? Acabou se tornando imperador depois e, enfim, mostra como correntes diversas, desde os jacobinos, mas passando, sei lá, pelos mais conservadores, monarquistas, até pessoas mais autoritárias, né? Como o Napoleão viria a ser posteriormente, estavam lendo ali o contrato, discutindo, e os fisiocratas também entram nessa, quer dizer, tem uns documentos, por exemplo, tem uns livros dos fisiocratas, por exemplo, do Pont de Nemours, que é um dos principais fisiocratas que batiza a fisiocracia de fisiocracia, como eu disse, né? Ele tem edições anotadas, tem edições anotadas dele do Contrato Social, que foi um dos livros que ele não se desfez ao longo da vida. O Dupont ele depois vai para os Estados Unidos, inclusive a empresa química que chama Dupont veio aí da família dele, né? Ele era um fisiocrata, é curioso pensar nisso, né? E tem uns arquivos de pesquisa que tem essas cópias do contrato em que ele anota, e isso foi reproduzido. Então a gente vê do lado no manuscrito da edição dos fisiocratas que eles anotavam o contrato, concordavam com coisas, não concordavam com outras e tudo mais. Mas, assim, voltando à questão da fisiocracia, se eu entendi bem por que também ela acabou, né? E aí pensando também em termos um pouco antes da Revolução, na verdade, a fisiocracia, na verdade, ela acaba antes da Revolução e ela é esquecida antes da Revolução também, assim, por incrível que pareça. O Knelly tem uma história extraordinária, assim, e muito curiosa. A gente pode falar sobre isso depois, que é muito, muito interessante, como ele um pensador que desde cedo foi pensando assim como ir galgando lugares na sociedade para finalmente entrar no debate público, né? Mas enfim, a fisiocracia ela acaba por diversos motivos antes da Revolução, na verdade. Na década de 70, lá para 74, que é a época que o Quené morre, eles já tinham praticamente, sim, estava praticamente já meio que definhando a fisiocracia, né? Por quê? Vários motivos, não tem só um motivo que explica, né? Primeiro, eles fizeram muito sucesso, tá? Então, em 1767, quando eles estavam no ápice, publicando coisa pra caramba, com jornal, dando aula, o Quesnel tinha inserido vários dos discípulos dele no Estado francês para aplicar políticas econômicas, e a fama traz ataque, né? Então, quer dizer, eles começaram a sofrer diversos ataques. Eu poderia citar um aqui, que talvez seja o mais emblemático, que é o do Mably, que ele
escreve um texto, chama Dúvidas Propostas aos Economistas da Sociedade Natural e Essencial, blá, 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 das Sociedades Políticas, né, que é um título imenso, como tinha vários títulos imensos no século XVIII, em que ele ataca exatamente a concepção política dos fisiocratas, e o Mably era um cara, enfim, respeitado no círculo intelectual. Esse livro dele é uma crítica fundada no contrato social do Rousseau, que ele era um leitor, né, que pega, por assim dizer, isso dá uma balançada um pouco na fisiocracia. O Quesnay mesmo, ele desiste de escrever sobre economia lá no final da década de 60, porque ele quer começar a escrever sobre matemática. Então ele começa a escrever tratados sobre geometria, né? O que não é muito bom também, porque segundo, enfim, os próprios fisiocratas, o Quesnay não era um cara muito bom de matemática. Então o livro parece que foi com vários erros e tudo mais. O Turgot, que não era um fisiocrata, ele não era um fisiocrata, mas ele era muito próximo do círculo fisiocrático e algumas ideias ele concordava, né, com os fisiocratas. Turgot, que era próximo do Hume também e tudo mais. Ele vira ministro das finanças, né, do rei. Então, quer dizer, os economistas, os fisiocratas, eles conseguem ter um cara que é muito próximo deles, virar ministro das finanças. E aí ele começa a aplicar algumas políticas liberais, dentre elas algumas políticas fisiocráticas. Não dá muito certo, ele é tirado rapidamente do governo também, né? Não consegue aplicar suas políticas na sua integralidade, por assim dizer, o que também traz um certo desgosto, né, para os fisiocratas. Então, se você for ver aí, uma soma de fatores vai levando a um descrédito da fisiocracia, que na década de 80 já era praticamente pouco lida. Já tinha sido, assim, abandonada. Por quê? Também vários motivos, todos esses que eu te falei. Além disso, claro, o Smith lança a Riqueza das Nações, né, em 76, que se torna um livro, acho que acachapante, né, na França. No final do século XVIII, na França, ele já é um livro considerado clássico, assim, muito lido e tudo mais. E tem também outras apropriações, porque naquela época você tinha círculos concorrentes que pensavam a economia de outras formas comerciais. Na França, isso. Tinha um círculo, que era o círculo do Vincent de Gournay, que pensava, dava ênfase para a indústria. Você tinha o Forbonnet, o Forbonnet, por exemplo, que escreveu para a enciclopédia, dava ênfase para o comércio. Então você começa a ter assim um esquecimento um pouco da fisiocracia como uma coisa meio arcaica, que defende um sistema metafísico muito rígido, fundado sobretudo na agricultura. Então eles esquecem um pouco, e no começo do século XIX começa já a sofrer críticas, né? Um dos primeiros críticos da fisiocracia é o Jean-Baptiste Say, que é um economista francês, um dos primeiros historiadores, né, da história das ideias econômicas. Ele fala, olha, tem que esquecer. E aí você que gosta de Canguien pode dizer um pouco melhor, mas pensando assim junto com Canguien, né, um pouco que o Jean-Baptiste Say faz é assim, olha, esse passado que a gente chama economia política não é a mesma ciência que a gente está pensando hoje, economia política. Os termos são os mesmos, mas isso não é ciência. Quer dizer, o passado dessa ciência não diz respeito à ciência atual. Então a gente precisa romper, começamos a emancipar a economia para ela virar ciência. Ela vai virar uma ciência mesmo, né? E aí o que acontece? Um dos fisiocratas estava vivo, tinha um fisiocrata vivo ainda. Um deles que estava vivo era o Dupont de Nemours, que leu o que o Say escreveu e escreve cartas para o Say falando, não, ó, você tem que entender, a economia não é só uma ciência das riquezas. Ela não é só isso, uma ciência analítica das riquezas. Ela é mais do que isso, ela é um sistema de filosofia que tenta compreender como a sociedade se organiza, né? Então, quer dizer, esse período aí que a economia sofre, que esses autores sofrem de diversas interpretações, e, enfim, passa a Revolução Francesa, e logo no século XIX aí você começa já a emancipação, por assim dizer, das esferas, né? Da economia, sei lá, medicina, biologia, psicologia depois, mais para frente, né? Então você tem isso também com a economia. Ela passa assim por um pensamento sobre quais são seus métodos, quais são seus limites, quais são seus objetos, né? Para que ela comece a se diferenciar da filosofia e para que ela comece a se estabelecer como ciência, né? Como ciência. E aí isso a gente sabe onde é que vai dar, né? Muito bom, Thiago. Você citou o Canguilhem, eu diria que ele poderia talvez dizer que as ideologias científicas também têm história, né?
É justamente disso que se trata, porque tentar emprestar um modelo da mecânica para pensar relações econômicas, tá aí um exemplo típico do que eles denominam de ideologia científica, né? Que é quando um saber tenta se apropriar de modelos de uma ciência consolidada e sancionada para validar uma prática social, né? E impor sobre essa prática social a sua reprodução, né? Que é como eles definem a política, pelo que eu entendi. Muito interessante, gostei demais da entrevista. Se você quiser dizer alguma última coisa, divulgar outros, como é que a gente pode ter acesso, está no site da editora, quiser falar um pouco do grupo também, do qual você faz parte. Claro. Obrigado, Caio. Bom, de novo, obrigado pela conversa, pela entrevista. É sempre, enfim, um prazer conversar sobre isso. Bom, o livro, em primeiro lugar, eu não sei se eu já mostrei a capa, mas está aqui, né? A Filosofia da Fisiocracia. Como eu disse, foi publicado pela Discurso. Ele é um livro para quem gosta de filosofia, gosta de economia, gosta de história, mas não necessariamente conhece a fisiocracia, ou pelo menos não conhece a fundo, né? E aí, só falando do meu livro, e vou falar... Bom, primeiro eu vou falar, ele está disponível na Amazon, ele foi publicado pela Discurso Editorial e pela República do Livro. Ele está disponível na Amazon, ele está disponível nas Americanas, ele está disponível no Submarino, enfim, ele está disponível em algumas lojas online. E para quem estiver em São Paulo, também, ele está disponível em algumas livrarias de bairro, por exemplo, a Livraria Simples, que fica no Bexiga, ou uma livraria nova que chama Livraria Ponta de Lança, que está no centro. Então, as pessoas também, quem estiver em São Paulo pode achar nessas livrarias que eu estou falando. E também no site delas, né? O site da Livraria Simples, por exemplo, está disponibilizando o livro também. Agora, para falar também um pouco, o meu livro eu já falei, né? Quer dizer, eu tentei, pensando já na tradição brasileira que a gente tem, dentro da filosofia de pensar a fisiocracia, que é do Rolf, de 82, Rolf Kuntz, de 82, passa pelo Maurício Coutinho, que tem formação em economia, mas ele estuda história do pensamento econômico e tem uma carga imensa de leitura de texto de filosofia, conhece muito bem, tem o livro dele, temos também o livro do Monzani, mas há muito tempo, e aí isso eu digo, o Brasil nesse sentido é pioneiro, né? Como eu disse, porque se você for ver na França, os estudos sobre fisiocracia, eles começam... você tem o Foucault comentando, né? Fisiocracia lá nos cursos dele, no Collège de France, e do Collège de France um pouquinho antes, mas para valer, se você for ver as teses e textos que saem sobre filosofia da fisiocracia, com mais consistência, por assim dizer, na França, dentro do campo da filosofia, é a partir da década de 90, tá? Então você tem Catherine Larrer, Francine Markowitz, você tem o Philip Steiner, você tem autores aí, autoras, sobretudo, que escrevem sobre isso, e pessoas, inclusive, que frequentaram os cursos do Foucault, né? Hoje em dia isso fica mais claro, na época que eles publicaram, nem tanto. Mas o que acontece daqui, de lá para cá, por assim dizer, tem pouca coisa escrita sobre filosofia e fisiocracia, tá? Então, geralmente se tem uma ênfase econômica, né, sobre o aspecto econômico da doutrina, o que é realmente muito interessante. Então, o livro é um pouco tentando recuperar essa questão filosófica, o que embasa, quais são os pressupostos, para a gente não esquecer também que depois, apesar da economia ir se emancipando, e ela tem aí os seus conceitos, ela tem certos pressupostos, né? Quer dizer, as trocas, elas se dão por uma sociabilidade natural, né? Ou como, por exemplo, o próprio Smith fala na Riqueza das Nações, né? Ele pressupõe ali, ainda que seja um pressuposto histórico, isso não importa tanto, né? Mas de que a troca é uma propensão natural dos seres humanos, né? Ou seja, isso é um pressuposto antropológico muito forte. Para você fundar, por exemplo, a divisão do trabalho, né? Quando ele vai explicar a produtividade e vai falar da divisão do trabalho, ele vai falar, bom, as trocas são naturais porque os seres humanos têm propensão natural para troca. Então, esses pressupostos, apesar da economia se emancipar, eu acho que ainda é bom repensar, né? E é um pouco isso. É bom porque eles não são úteis, mas eles nos servem para a gente ter um pouco de visão crítica, né? Sobre como se fazer economia, o que é economia, e também como pensar a economia sempre em relação à sociedade, né? A qual ela é aplicada. E um grupo que a gente tem, que é a imaginação econômica, ele tenta lidar exatamente com essas questões.
Por isso que ele congrega não só pesquisadores da filosofia, pesquisadoras da filosofia, né? Mas pessoas também que vêm de outras áreas, né? Da economia, das sociais, enfim. E a gente tenta discutir esses textos, são clássicos, a gente tenta ficar um pouco nos clássicos. Temos ciclos de conferências em que a gente convida pessoas. Agora, durante esse período todo que a gente está de pandemia, veio muita gente de fora, né? Acabamos conseguindo muita gente de fora, então é um pouco isso, assim. Eu acho que no Brasil a gente tem esses grupos que estão se consolidando, que estão pesquisando, gente dentro da filosofia que faz trabalhos excelentes, né? Sobre a relação entre a emergência, o nascimento da economia política, né? Dentro do ventre da filosofia. Então, isso tem sido cada vez mais estudado. Eu vejo que são vários autores, né? Eu estou falando dos fisiocratas, do Smith, Hume, mas tem outras pessoas que estudam autores menos conhecidos como Gallieni, enfim, gente estuda Forbonnet, Turgot, e por aí vai. O próprio Rousseau, né? Se a gente for pensar assim um pouco, apesar do Rousseau ele ter uma recusa consciente, né? De querer ir para a economia, como os fisiocratas fizeram, ele é um autor que leva muito a sério questões como moeda, divisão do trabalho, noções como abundância, como prosperidade, né? Então são Luxo, conceitos né? que estão sendo o O tema do luxo, luxo. exatamente. Essa é uma questão que aí a gente poderia ficar, que é muito legal, porque assim, a questão do luxo, na verdade, que parte de um problema moral, de filosofia moral, né, também, ela vai desaguar, no final das contas, em argumentos econômicos, né? Quer dizer, antes você pode ter uma visão republicana de que, bom, o luxo ele é ruim e ponto, porque ele inspira um sentimento de desigualdade entre as pessoas e isso é muito ruim para a república. Então, do ponto de vista das paixões, o luxo é muito ruim, né? Mas aí você começa a ter autores como Mandeville, como Jean-François Melon, como o próprio Montesquieu, que no Espírito das Leis fala, olha, e o Hume, né? O Hume, ele sintetiza muito bem isso nos ensaios econômicos dele. Olha, o luxo, pode ser um vício, mas talvez ele é um vício que combata outros vícios que são mais perniciosos para o corpo político. E talvez o vício do luxo, né, por assim dizer, ele possa ter algum benefício econômico. Quer dizer, ele possa estar ligado a alguma noção como a noção de produção, noção de divisão do trabalho, etc. Então eles começam a relativizar isso, né? E o Rousseau ele é um crítico dessa ideia, né? Que está no fundo também de um argumento liberal, né? A gente pensa hoje em dia aquela famosa expressão trickle-down economics, que é a teoria do gotejamento, que eles falam, é bom que exista 1% muito rico, porque aí tem um argumento fisiológico envolvido também, que esses autores tratam. Porque, segundo esses autores do século XVIII, né, é bom que às vezes tenha gente muito rica, por quê? Porque o rico, assim como uma pessoa mais pobre, ele tem 2 braços, ele tem 2 pés, ele tem, quer dizer, um estômago mais ou menos do mesmo tamanho. Então, por exemplo, quando ele for comprar sapato, ele só tem 2 pés. Mas é bom que ele gaste a sua riqueza comprando 1000 pares de sapato, porque ele faz essa riqueza circular, tá? Então, teoricamente, para esses autores que estão pensando o luxo como uma forma, por assim dizer, boa de circulação das riquezas, o luxo fomentaria uma sociedade extremamente desigual ou hierarquizada, como a monarquia francesa, e aí é isso que o Montesquieu fala, ele faria com que o dinheiro circulasse para as camadas mais pobres, tá? Mas aí tem uma perspectiva de conveniência. Isso serve para as repúblicas? Isso serve para uma sociedade que tenta se regular, ainda que minimamente, né? De forma que a igualdade seja mais ou menos mantida, pelo menos as igualdades de oportunidade, né? E o Rousseau ele é o primeiro autor a formular essas questões assim de uma forma muito incisiva e aguda, né? Quer dizer, no contrato social, por exemplo, num capítulo que ele vai falar dos sistemas de legislação, tem uma frase dele que até hoje embaraça muitos dos nossos contemporâneos, que ele fala, bom, tudo bem, a desigualdade absoluta, ela não existe, mas uma desigualdade, quer dizer, que pode ser controlada, ela é factível. Quer dizer, dá para a gente controlar a desigualdade. Mas tem autores que vão falar que a desigualdade que eu defendo aqui, isso é o Rousseau falando, né? Ela é quimérica, né? Mas ele fala, bom, então isso quer dizer que se for só por causa disso, só porque ela é quimérica, isso não significa que nós não devamos tentar pelo menos mitigar essa desigualdade extrema,
pelo menos utilizar a legislação, por exemplo, para regulamentar algumas coisas. Então, Rousseau, ele tenta pensar a questão da desigualdade de uma forma um pouco diferente, né, do que estava sendo pensada no século XVIII. Isso envolve, para voltar na sua primeira pergunta, essa questão do luxo, exatamente, né? Porque a questão do luxo é uma questão da defesa de que ultra ricos, eles são de alguma forma, é bom que essa desigualdade de alguma forma seja mantida. Isso parte do pressuposto, é óbvio, de que a desigualdade é inevitável. E não só que ela é inevitável, que ela às vezes é desejável. Então, muitos desses autores, por exemplo, o Mandeville fala, a desigualdade ela é inevitável, mas é bom que tenha desigualdade. Quer dizer, que tem que ter rico, tem que ter pobre para esses autores. E o Rousseau, ele lê esses autores e discorda, né? Os Sócrates também, eles são muito críticos da economia política, quer dizer, que eles recebem, né, como herança. Então, eles são contra o mercantilismo, por exemplo, em vários aspectos, né? Que a gente tem uma visão mercantilista de mundo no qual a razão do Estado impera, é a razão do Estado. O Estado tem que fazer o que for preciso para sobreviver, então eu tenho que ter, dentro do meu território, o máximo de riquezas possíveis. Porque o mercantilismo tem uma visão estática da natureza. A natureza é sempre o mesmo número de quantidade de riqueza. A riqueza não é produzida, né, na concepção mercantilista de mundo. Então, o que acontece é que os estados têm que guerrear, e o comércio é um dos instrumentos de guerra, para que você tenha metais dentro do seu território. O metalismo surge um pouco dessa ideia, né? Agora, os fisiocratas, eles já não, eles acham que a desigualdade nesse sentido é um pouco ruim, apesar deles também defenderem, e que existe um sentido de produtividade no trabalho humano, já, né? Então, eles já estão pensando no trabalho humano, e aí, sobretudo, o trabalho agrícola, como produtivo, né? Como algo que gera riqueza, ou seja, não é mais uma natureza tão estática assim, apesar da ordem, né, ser sempre fixa, ela sempre produz, ela produz. E aí você cria teorias do desenvolvimento, e os fisiocratas fazem isso, para que você possa tirar o máximo proveito, o máximo de produção possível da terra. Então eles começam a criar teorias de, por exemplo, é preciso investimento tecnológico, por assim dizer, na terra, para que a gente possa extrair o máximo de riquezas de lá, porque é o trabalho humano na terra que vai trazer riquezas para a gente. Se a gente for pensar nisso, em termos um pouco mais gerais, isso é aplicado depois no século XX, né? Quando você pensa em segurança alimentar, Revolução Verde, como, enfim, garantir que a população tenha acesso aos alimentos e tudo mais, você tem que pensar numa teoria do desenvolvimento técnico aplicado à agricultura, né? Os fisiocratas, eles são os primeiros a formular isso numa doutrina, né? Que leva a economia em conta. Então, enfim, convido para quem se interessou a ler o livro, e eu falo sobre essas coisas também de teoria do desenvolvimento na fisiocracia e tudo mais. Conto um pouco da história do Quesnay também, que tem uma história extremamente interessante. Um indivíduo que veio, não era de Paris, era descendente de normandos, camponeses normandos, tinha ido para Merret, que é perto ali da Ile-de-France, era de uma família de camponeses e comerciantes, vai para Paris, ganha a vida lá. Ele era cirurgião, que era uma profissão que não tinha dignidade ainda, como a medicina tinha. Depois vira médico da Madame de Pompadour, que apresenta ele aos intelectuais, vira médico do rei, e aí começa a escrever. Então, quer dizer, ele tem um percurso longo, difícil, uma pessoa obstinada, muito consciente dos ganhos que ele tinha tido, né, quando ele começa a trabalhar na corte. E quando ele vai formar a escola, ele meio que aposta suas fichas nessas doutrinas econômicas que ele estava formulando a partir de 55. Então, assim, e aí por aí vai, a história dele é muito real. Os fisiocratas são muito interessantes, cada um tem um passado diferente. Como eu disse, o Mirabeau, ele era nobre, a família dele vinha era a nobreza das armas, né, da espada. Então era uma família militar, mas o Mirabeau queria ser um intelectual, então ele escreve O Amigo dos Homens, por exemplo, em 56, que é um tratado sobre a população, em que ele dá ênfase à agricultura, isso aproxima ele do Quesnay. Ou Dupont, que vinha de uma família de negociantes, que também, olha, acho que é interessante o que o Quesnay está escrevendo. Você tem um abade, que era o abade Baudot, que tinha um jornal, e ele oferece esse jornal para os fisiocratas a partir da década de 60, e esse jornal vira uma verdadeira máquina de propaganda, como eu falei, fisiocrática. Eles aumentaram a tiragem, todo mundo lia,
eles davam aulas, enfim, ali perto do Sena, em salões literários, a partir do que eles escreviam nos jornais. O jornal chamava Efemérides do Cidadão, né? Você tem o Le Mercier de la Rivière, que o Quesnay consegue um posto para ele de intendente da Martinica, através dos contatos que ele tinha com a Madame de Pompadour. Ele vai para a Martinica, depois ele volta promovido para a França, começa a trabalhar no jornal fisiocrático, vira um ideólogo político, né, da doutrina fisiocrática, como eu falei. E para você ver como são figuras de passados completamente diferentes, de estratos diferentes da sociedade, que acabam formando essa escola que tinha uma visão global, né, sobre qual era o papel da economia para a sociedade. Então, enfim, convido para quem estiver interessado em ler mais, saber mais, a ler o livro. Maravilha, Tiago, muito obrigado pela entrevista. Eu vou deixar aí o link para quem quiser comprar, procurar aí o livro, mas está bem fácil de achar, é só vocês digitarem aí no Google, vocês vão encontrar. Ele também falou aí os locais. E foi muito bom. Depois tem o grupo também. Seria interessante conseguir trazer outras pessoas do seu grupo para virem aqui no canal falar das suas pesquisas aí. Depois a gente tenta fazer esse meio de campo aí para convidar mais pessoas. E aí vamos ficando por aqui. Então, quem assistiu a gente aqui nesse vídeo, também agradeço. Deixem os comentários aí que vocês acharam, sugestões, críticas, enfim, para continuarmos a conversa, e fiquem ligados nas próximas conversações filosóficas.